Olá! Hoje vamos fazer uma viagem no tempo, até bem fundo na nossa história, para conhecer um povo absolutamente lendário. Um povo cuja coragem marcou para sempre a Península Ibérica. Falo, claro, dos lusitanos. E a pergunta que nos vai guiar é esta: que povo guerreiro teve a audácia de desafiar o maior império que o mundo já tinha visto? A resposta, como vão ver, é uma das histórias de resistência mais incríveis de toda a antiguidade. Muito bem, vamos a isso. Antes de falarmos da luta, temos de perceber quem eram estas pessoas, de onde é que vinham, como é que viviam. Basicamente, os lusitanos eram um povo com origens indo-europeias, muito provavelmente ligados aos primeiros celtas que se espalharam pela Europa. Mas o mais interessante é que eles não eram só isso. Eram, na verdade, uma mistura, uma fusão com os povos que já cá estavam, o que lhes deu uma identidade única e, acima de tudo, ferozmente independente. E atenção, isto não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo lento. Apesar das migrações indo-europeias serem muito antigas, só ali entre os séculos 6 e 4 a.C. é que os lusitanos se afirmaram mesmo como um povo coeso, com uma identidade própria. E onde é que eles viviam? Bem, o território deles era o coração da península. Abrangia uma grande parte do centro de Portugal e também algumas zonas de Espanha. Mas o ponto-chave aqui, o mais importante, é mesmo a geografia. Era um terreno montanhoso, cheio de florestas, e este território não era só a casa deles, era a sua melhor arma. E essa arma ia ser absolutamente fundamental, porque agora entramos no capítulo mais famoso da história deles, a lendária resistência contra o poder avassalador de Roma. É preciso ter a noção disto. Não estamos a falar de uma pequena revolta que durou uns meses. Não. Foi uma guerra que se arrastou por décadas. Os lusitanos enfrentaram a máquina de guerra mais bem organizada e mais poderosa do mundo e recusaram-se a baixar os braços. Eles foram uma verdadeira dor de cabeça para Roma. Então, como é que eles conseguiam fazer frente a um gigante como Roma? A resposta está aqui. Táticas de guerrilha. Eles conheciam cada palmo daquele terreno. Usavam as montanhas para se esconder, faziam ataques relâmpago, de surpresa, e depois, desapareciam. Para as legiões romanas habituadas a batalhas campais, isto era um autêntico pesadelo. E claro, no centro de toda esta resistência há um nome que se tornou imortal, um símbolo de liderança e de pura coragem: Viriato. Viriato foi o grande líder que uniu os lusitanos ali entre 147 e 139 a.C. E ele não era apenas um guerreiro valente, não, era um estratega absolutamente brilhante. Foi ele que transformou pequenos atos de resistência numa campanha militar coordenada e terrivelmente eficaz. E com ele ao comando, os lusitanos não se limitaram a defender-se. Eles venceram, infligiram derrotas pesadíssimas e, sim, humilhantes a várias legiões romanas. Imaginem o que era para Roma, a superpotência, ver os seus generais experientes a serem constantemente derrotados por um líder bárbaro. Mas no fim, Viriato não foi derrotado em combate. Roma, simplesmente incapaz de o vencer no campo de batalha, jogou sujo. Recorreu à tática mais antiga e mais sombria, a traição. Subornaram 3 dos seus homens de confiança para o matarem enquanto ele dormia. A morte dele foi um golpe terrível, do qual a resistência lusitana nunca mais recuperou. Bem, com a morte de Viriato e a resistência enfraquecida, o destino dos lusitanos estava traçado. Vamos ver como é que se deu essa grande transformação. A mudança foi total. Depois da conquista, eles deixaram de ser um conjunto de tribos livres e passaram a ser cidadãos do Império Romano. E a grande ironia? O território deles foi transformado numa nova província romana, que em sua honra foi batizada de Lusitânia. Desta integração nasceu uma nova cultura, luso-romana, onde o latim e as leis romanas se misturaram com as tradições antigas. E esse nome, Lusitânia, não ficou esquecido nos livros de história, de todo. Pelo contrário, o eco desse nome chega até aos nossos dias de uma forma muito, muito direta. É aqui que o passado e o presente se encontram. O nome daquela antiga província romana está na raiz da palavra lusitano, que usamos hoje para tudo o que é português. E está também, claro, ligado à origem do próprio nome de Portugal. É impressionante, o legado de um povo guerreiro na identidade de toda uma nação. E só para terminar, uma pequena curiosidade que ainda hoje alimenta o debate. De onde é que veio o nome original Lusitanos? Há uma teoria fascinante, embora nunca tenha sido provada, que diz que pode vir de uma antiga divindade chamada Lusus, um toque de mitologia para uma história que por si só já é lendária. E assim termina a nossa história. A jornada dos lusitanos é incrível, de guerreiros indomáveis que defenderam a sua liberdade contra um império até se tornarem a base, a raiz da identidade de uma nação. Um espírito de resistência que, de certa forma, nunca desapareceu.